Jacareí, Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, Brasil e mundo. Estamos aqui num lugar muito especial, como vocês estão vendo, a toca do William do Carmo, o nosso querido Yankaô. E uma toca cheia de tesouros. Como vocês podem ver, é um lugar cheio de cultura brasileira, cultura do mundo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Ian sobre cultura brasileira, em especial a cultura afro-brasileira, né? A influência da África na cultura brasileira, na música, na literatura, na gastronomia, na espiritualidade, né? E nós temos aqui raridades que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Como vocês estão vendo, deve ter aqui quantos vinis, quantos discos de vinil mais ou menos tem aqui, William? Eu já tive mais, César. Eu fiz um catado, uma limpa, né? Fiz uma peneira. Hoje eu acho que eu tenho aí uns 2.000 discos, né? Relacionados a várias vertentes da música brasileira. Mas eu foquei, né? Eu foquei mais na música psicodélica e foquei mais na música de terreiro, que é o que nos interessa hoje, que é essa música tão esquecida, essa música tão, às vezes, maltratada, e essa música que deveria ser, na verdade, muito bem cuidada, porque ela representa quase que 90% da inspiração para a música brasileira desde sempre. Certo. Estamos falando de mais de 1.000, talvez 2.000 discos de vinil, né? Vinil. Porque depois tem os CDs e MP3 e tudo isso aí, né? Estamos falando aqui com William do Carmo, o Yankaô, que é um grande músico brasileiro, que está aqui em Jacareí há algum tempo. É um compositor, cantor, mas basicamente é um homem da percussão, um homem dos ritmos, né? Baterista, percussionista, que viajou pelo mundo levando a música brasileira para fora e trazendo coisas da música do mundo para o Brasil. Não é isso, William? Sim. Quando você começou a praticar música, quando que você descobriu esse dom da música? Então, eu descobri a música, sério, no terreiro. Né? Foi onde eu comecei a tocar o atabaque, onde eu comecei a cantar, e foi ali que foram os primeiros passos. Claro que a gente teve uma educação musical, não que minha mãe e meu pai fossem músicos, mas minha mãe tinha um bom gosto refinadíssimo para música. Ela ouvia desde de jazz até, e naquela época que poucas pessoas tinham acesso a essas músicas mais refinadas, vamos dizer assim. Certo. Ela ouvia desde jazz até música erudita e, na verdade, foi esse caldeirão que foi me formando, né? Muito samba, né? Forró. Então, desde muito jovem, você pratica a música, né? Onde? Onde que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, no Bexiga. Olha só. No bairro do Bexiga. E a partir dali, aí eu comecei a tocar com os chorões que tinha no Brás, né? Depois eu toquei com o Branca de Neve, do samba. Isso. E eu fui tocando pra cá, pra lá, chegou um momento que eu consegui, né, por aqueles mistérios da vida do mundo, toquei com o Ayrton Moreira, toquei com o Naná Vasconcelos, com o Jimmy Cliff, né, um período também onde parece que não tinha reggae no Brasil ainda, era uma coisa bem muito obscura, era obscura. E naquela época, engraçado, né, hoje eu vou tirar foto pra cá, pra lá, pra tudo. Eu tenho pouco registro disso, você acredita? Hoje é tudo tão fácil, naquela época claro. Você tem... Imagina aí que essa época era que anos 70... Não, isso foi 80, depois dos 80. Dos 80. Anos 80, ainda então, não tinha celular, não tinha nada disso. Não tinha, as câmeras ainda eram aquelas de rolinho e tal. Era, né? De rolinho, é verdade, E eram câmeras caras, né? Você não tinha como adquirir uma sem deixar as calças. Desde essa época que você começou essa coleção de vinil, desde essa época que você começou a comprar discos já, a pesquisar? Especificamente a música de terreiro,
Meu primeiro disco que eu tive é um disco da Olga do Alaqueto, que foi presente da minha primeira mãe de santo. Ela me deu, eu fascinei com aquilo, né? Certo. Porque para mim a música de terreiro na época era... É quase como se fosse na minha cabeça algo proibitivo. Não podia ter música de terreiro gravada. Né? Coisa de era adolescente. Então eu achei absurdo gravar música de terreiro. Mas eu gostei tanto, que ele foi tão emblemático, que eu comecei a ficar maluco. Fui para cá, para lá. Eu fiz uma vez um intercâmbio na África, trouxe muitas fitinhas. Porque o africano é engraçado, ele gostava de fita. Ele gostava de fita. Gostava de fita, não gostava de LP, não tinha nem CD ainda. E trouxe muitas fitinhas que até se perderam, mas salvei tudo em MP3, né? Porque é muito tempo e muito desgaste, fita difícil. Música de todo tipo, música pop, música de raiz. Isso, eu trouxe bastante coisa. Mas a música de terreiro sempre foi uma paixão, né? E eu ia atrás, uma época eu fui gravar, ia nos terreiros para gravar as coisas, né? Tenho registros raríssimos aqui das primeiras manifestações e das primeiras os primeiros cânticos de terreiro que foram feitos no Brasil, registrados. Eu tenho bastante coisa importante. Certo. Mas a música especificamente começou com um disco da Olga do Alaqueto, que inclusive quem toca ali é o Vadinho, né? Que é um dos maiores alabês, um dos maiores tocadores rituais do Brasil. Bacana. E de lá para cá, o que tiver de coisa de terreiro, eu pego. Certo. Nós temos algumas raridades, inclusive em formatos assim, né? Esse disco, por exemplo, São 14 polegadas, né? Um 14 polegadas da Rede Tupi de televisão. Quem lembra da Rede Tupi? Né? Uma das primeiras redes de televisão do Brasil, né? Musicoteca. Esse disco, por exemplo, é Exu Tranca-Rua das Almas. É do produtor JB de Carvalho, que eu vi que você tem muita coisa do JB de Carvalho, né? JB de Carvalho é o seguinte, ele era do samba antigo, ali da época do Pixinguinha, Donga, né? Anos 30 ali. No começo ele chamava Maciste. Maciste. Eu vi esse nome em algum disco aqui também. Deve ter. Até eu pensei, será que está escrito, será que é machixe? Não, é Maciste. Maciste, né? E aí ele fazia uns sambas comuns, assim, né? Mas, sabe, sei lá qual motivo, ele começou a ir nos terreiros, ouvir os pontos, né, os cantigas de terreiro, e começou a gravar. Certo. Na verdade, ele foi um pouquinho desonesto, porque ele pegava os pontos e registrava no nome dele como se ele tivesse feito, e não é verdade. Entendi. A obra era pública, vamos pública, dizer. Porque são cânticos que as entidades baixavam, traziam, mas não era só ele, vários compositores da música brasileira fizeram isso. Mas é interessante que houve um problema ali é uma polêmica que hoje está acontecendo, você acredita? Tem eu vou contar a história. Nos anos 70, Rui Mauriti gravou Eu vi chover, eu vi relâmpia. E aí o JB de Carvalho foi processar ele. Porque o JB tinha gravado isso nos anos 40. E tinha registrado no nome dele, seguramente. Só que o juiz não deu nem para nenhum nem para outro, porque aquilo era um canto de macumba, de umbanda. É o famoso obra de domínio público. Domínio público. Então tem muito dessas intranquilidades, né, no Brasil. Por exemplo, você pega aquela música da Dona Ivone Lara, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Essa música não vou dizer que ela é copiada, mas é a mesma melodia um ponto do Caboclo Suará. Suará, Suará, ele vem na lei de Deus, Suará. É a mesma melodia. Legal. Olha aqui, a gente está falando desse JB, a gente fala um pouquinho mais dele, né? Esse compacto, o famoso compacto simples, né? O Rei da Macumba, JB de Carvalho, da Som Livre. Esse é o último disco dele. Olha só. Antes dele morrer, o último disco dele. Que legal. Som Livre, né? Depois a gente vai ver aqui, direção de produção, Guto Graça Mello. Guto Graça Mello. Quem é o Guto Graça Mello? O rei da discoteca, né? Inclusive tem aqui o Fernando Santos, né? Que acho que a gente não puxou ele. Fernando Santos, ele fazia a disco umbanda. Disco umbanda? Umbanda em ritmo de discoteca. Ele tá vivo até hoje, até me procurou um tempo atrás aí, porque ele queria, que eu tinha uma gravadora, ele queria lançar um disco novo dele. E ele fez muito sucesso naquela época. E eu acho que, se eu não me engano, era o Guto Graça Mello que produzia também. A gente precisa fazer isso aqui em Jacareí.
Fazer uma discoteca. Mas disco com banda, né? Disco com banda, retomar essa ideia, porque é muito boa, né? Você misturar um ritmo pop, um ritmo dançante, moderno, com as raízes da música popular brasileira. Mas você está citando uma coisa aí que olha que interessante, nessa busca de discos, muita coisa ficou rara. Ficou difícil de achar. Primeiro que as pessoas não ligavam muito, né? Mas o que aconteceu? Um fenômeno. Os DJs do Japão, dos Estados Unidos e da Europa começaram a pegar tudo que é disco de macumba e levar lá para fora para fazer as mixagens. Certo, claro. Inclusive, aquilo que é a batida do funk pancadão, do funk carioca hoje, né? É exatamente uma batida de macumba que eles pegaram dos discos, que é a batida do Congo, que é aquela... Então aquilo tem ligação direta com os discos. Eu pensei que isso era maculelê. Porque eu sempre que vi os grupos de maculelê bater com os bastões... É a mesma clave. É a mesma, mas você escuta nos primeiros remixes, não só dele, mas dos discos dos DJs lá de fora, você escuta os discos de macumba no fundo, eles tocando. Redescobrindo aqui a cultura brasileira. Estamos aqui com o William do Carmo, o Ian Caô. A gente acabou de gravar aqui um documentário muito bacana que vocês vão ver aí também logo mais aí pelo YouTube, pelo site da Fundação Cultural de Jacareí, que é um projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc aqui de Jacareí, né? A Lei Aldir Blanc 2020. E esse material vai estar disponível gratuitamente, acesso liberado para todo tipo de público, que a linguagem é cuidada, né? Porque fala da cultura brasileira, das suas raízes, das nossas raízes, né? E nós estamos aqui conversando com o William sobre esse tesouro que eu acho que poucas pessoas no mundo têm tanta coisa sobre a música... da raiz afro-brasileira, da Umbanda, do Candomblé, dos toques originais, sim, tudo isso. Né? Tem coisa do batuque, do Candomblé, do tambor de mina. Tambor de mina. Tem muita coisa. De música indígena. Música indígena. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Isso. Enquanto o William está buscando ali, o Ian, queria mostrar um pouquinho esse disco aqui. De um famosão brasileiro aí, muito querido, né? Rony Von. Por que nós pegamos esse disco do Rony Von? Porque um dos grandes sucessos do Rony Von é a música Cavaleiro de Aruanda. O William vai cantar um pedacinho, porque eu não lembro bem dessa... Eu lembro da minha memória infantil de ouvir essa música, mas... Cavaleiro de Aruanda, como que é mesmo essa música? Foi gravado recentemente pela Rita Ribeiro. Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? É o Xóssi em seu cavalo, com seu chapéu de banda. É de Aruanda, é de Aruanda. É a música Tony Ozana. Então, Tony Ozana, para quem não conhece, é o compositor dessa música, que é uma música de terreiro, vamos dizer, brasileira, só que o Tony Ozana é argentino. Mas a Umbanda na Argentina é muito forte. É forte lá também? Muito forte. Só um detalhezinho, o Tony Ozana, ele participou, né, do grupo Raízes de América, né, um dos grandes grupos da música latino-americana, né? E o Tony Ozana, eu particularmente conheci ele tocando guitarra com o Raul Seixas, num show em Campinas, já depois de muito tempo de ter visto ele em Águas Claras, no festival de Iacanga. E o Raul Seixas tinha aquela... A música, eu sou a música que pousou em sua sopa, porque o ritmo é de macumba. É o ritmo de macumba. É isso aí. Aqui, ó, peguei algumas coisas aqui. Discos raríssimos da música indígena. Cantos e Pássaros Não Morrem. Dos Capor. LP de música indígena são os mais difíceis que tem. Vamos até mostrar aqui a capa, porque essa é uma riqueza, né? Olha só. Capa dupla, com muito material, um livro aqui, né? Uma coisa muito bacana. Os produtores, Bernardo Caro, diretor. Tá escrito em francês, inclusive, viu? Olha só. Muito legal. Capora é uma tribo, né? Aqui, esse é dos Guajibos, esse é um disco da Venezuela. Eles pegam toda a Amazônia. Então, parte da Amazônia brasileira foi registrado aí também. Aquela fronteira que não existe na Amazônia, né? Entre o Brasil, Colômbia... Sim.
Bolívia, são quantos países? Guiana, né? São muitos países. Muitos né? países que fazem fronteira. Que é a parte da Amazônia Legal que eles falam. Isso. Esse também é muito difícil, Cantos do Xingu. Xingu. Olha só, Cantos e Ritmos do Xingu. Quem fez um trabalho muito bacana também com a música indígena foi a Marluí Miranda, né? Marluí Miranda. Com participação do Gilberto Gil. Isso. A Marluí Miranda, o primeiro disco dela era de rock and roll, dos anos 80. Depois ela partiu pro... E ela me parece que mora até hoje em alguma reserva. Eu morou uns tempos no Xingu, né? Ela morou uns tempos. E aquele disco é lindo, né? Aquele disco só com cantos indígenas, só que regravados com participação de Gilberto Gil, do coro de BH. Eu tenho ele. Vários artistas bem bacanas. Eu tenho ele, preciso achar algum lugar. Escrito em francês de novo, Musique de la Haute Forêt Amazonie. Por que eu peguei isso? Porque, infelizmente, você sabe disso, o pessoal de fora dá muito mais valor à cultura indígena do que nós aqui. A maior parte dos discos brasileiros, dos discos de música indígena, são estrangeiros. Principalmente franceses, né? Os franceses têm essa coisa da cultura que é importantíssima. O Museu do Homem, né? Eles conseguiram fazer... E é interessante como eles conseguem vir aqui para fazer um registro antropológico, etnográfico, e nós aqui não conseguimos. Isso. Você lembra do tempo que a maioria desses discos tem escrito aqui, disco é cultura? Disco é cultura. Uma coisa que, para quem não tem muito acesso ao disco vinil, procura um disco vinil um dia, brasileiro, dá uma olhada, você vai ver lá, disco é cultura. Disco é cultura. E essa nossa conversa aqui com o Ian é cultura de Jacareí, é cultura do Vale do Paraíba, cultura do Brasil e cultura do mundo. Porque afinal, já se dizia que o regional é o que mantém o mundial, né? Então nós aí estamos aqui... Jacareí está indo para o mundo, né? Porque recentemente o pessoal lá de Gala, lá da África, eles reconheceram a minha casa espiritual, né? Que eu sou dirigente, como da tradição deles. Então tá lá... Na África, na Nigéria, escrito lá que é Jacareí. Jacareí está conectado com a Nigéria. Então, vamos reforçar essa mensagem aqui, dessa conversa nossa, que faz parte do documentário do Ian Caô e a construção dessa identidade cultural brasileira, né? Que logo mais todo mundo vai poder ver, já estamos vendo aqui, né? Ao vivo e a cores. Muitas pessoas perguntam por que Ian Caô e a construção não é só a minha banda, né? É a construção de uma identidade cultural, seja lá de qual meio for, pode ser quadrinhos, pintura, dança, né? Essa é a construção. Inclusive, em alguns shows antigos meus, eu juntava tudo que é artista no meu show, né? Então, essa é a construção. Temático. Multitemático, mais ou menos como a Rádio HP, só que você faz um evento, né? Um evento na praça. O meu era um grupo onde havia uma associação com vários outros artistas. Muito legal. Então é isso aí, olha, fica aqui o nosso registro. Nós vamos continuar, eu acho que essa nossa conversa aqui é só uma primeira, mas nós pretendemos fazer mais, mostrar mais dessa cultura, ouvir essas músicas, vamos mostrar mais do que o Ian tem aqui de cultura para esse Brasil que está precisando tanto de cultura cada vez mais, né? E então quero já agradecer você e já te convidar para um próximo. Uma conversa que nós vamos ter logo mais aí na sequência, na parte 2. Ian Caô e a construção, parte 2. Muito obrigado. Com vocês, gente. Ian Caô. Muito obrigado. Obrigado, César. É isso aí. Viva a nossa cultura brasileira. Viva a nossa cultura brasileira que ainda resiste. Isso.